primeiramente quero te convidar para te inscrever no meu canal do YouTube e estar acompanhando os nossos canais. Hoje a gente está aqui em Balneário Camboriú para gravar um café com Luana Morales, victoreiro, latino-americana, estudante de administração pública, presidente da Juventude Socialista do PDT de Santa Catarina, com uma década de filiação, conduz uma das juventudes mais atuantes do Brasil, sempre apoiada nos ombros dos gigantes que construíram o trabalhismo brasileiro. Luana, muito obrigado por ter topado o convite e estar aqui com a gente para gravar esse café. Eu que agradeço, Zine. Agradeço, inclusive, pela menção honrosa. Acho que vindo de ti e pelo trabalho que vocês desenvolvem no Rio Grande do Sul, isso não só no teu nome, mas toda a comitiva aí que te acompanha. Vocês pegaram horas de estrada e isso é só um pequeno gesto simbólico do trabalho que vocês desenvolvem, do tamanho da renúncia que vocês estão dispostos a entregar para esse projeto, que é um projeto coletivo da construção de uma nação soberana. Então eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Né? Fico honrado, Luana. Luana, em que momento surgiu esse teu interesse por política e como foi a sua escolha para militar no Partido Democrático Trabalhista? Então, sendo totalmente franca, né, e aí eu me sinto totalmente na liberdade de ser contigo nesse espaço com os companheiros, foi muito fácil e muito natural para mim, porque eu cresci dentro do PDT. A minha mãe tem mais de 20 anos de filiação partidária, então desde quando a gente fixou raízes em Bombinhas, que é o meu município em Santa Catarina, eu cresci com ela, participando de reuniões. A minha mãe foi presidente do partido em Bombinhas, então ela sempre foi muito envolvida, mas eu, durante parte da minha infância, meio que cultivei aquele ranço da política que hoje grande parte da juventude cultiva, de achar que é um espaço de gente suja, de gente... Eu via também a minha mãe sendo um pouco ausente dentro de casa, então também tinha um pouco de sentimento de uma filha com ciúmes, mas a gente carregava aquele sentimento do senso comum generalizado, de achar que a política é um espaço que não presta, e aí tinha um certo afastamento. Mas em 2012, completei, tu citou, quando me nomeou, 10 anos de filiação partidária no mês passado. Em 2012, a minha mãe decidiu ser candidata a vereadora em Bombinhas. E eu, naturalmente, me envolvi na pré-campanha e na campanha dela. Foi me envolvendo que eu conheci a Juventude Socialista do PDT. O que me trouxe não foi o PDT, se é que a gente pode fazer essa separação. Mas eu conheci dentro de Bombinhas um grupo de jovens que, assim como eu, tinha a mesma idade, a mesma pegada, os mesmos sonhos para a cidade. Bombinhas é o menor município no estado de Santa Catarina, territorialmente falando. É um município aí com 20 mil habitantes, é uma cidade pequena. E era uma cidade que, em termos de infraestrutura, para a juventude, era muito precário. Eu fui uma criança que cresci sem ter uma praça no meu município com um balanço para eu brincar. Então, as demandas da juventude eram muito latentes, né? Corriam nas nossas veias, a gente queria fazer mil coisas. E foi nesse ano, nessa campanha, que a minha mãe se elegeu vereadora, o PDT ganhou a prefeitura do município. Então, foi o ambiente perfeito, digamos assim, para eu ter um estalar e perceber que, opa, a política é um ambiente onde a gente pode ter conquistas. E que isso não demanda muito esforço, demanda o mínimo de organização e de vontade. Foi através da Prefeitura de Bombinhas e da nossa organização enquanto juventude que a gente conseguiu emplacar uma porrada, desculpa o termo, uma porrada de coisa dentro da cidade. Hoje, Bombinhas é um município que não tinha uma praça, a gente tem 8 praças, uma em cada bairro. A gente conseguiu construir 2 pistas de skates, a gente criou o Conselho Municipal de Juventude, transporte universitário, porque Bombinhas é uma cidade que não tem universidade. As mais próximas ficam aqui em Balneário Camboriú e em Itajaí, ambas a 1 hora daqui. Então a gente tinha transporte para 150 jovens de noite. A gente ampliou para 400 de manhã, de tarde, de noite. Então aí foi um momento que eu me apaixonei, e me apaixonando pela oportunidade de fazer a mudança, eu comecei a me aprofundar no estudo do trabalhismo. E aí eu não consigo nem determinar o momento que isso tomou conta da minha vida, porque hoje eu vivo e respiro isso. Mas o trabalhismo foi o que fez com que eu criasse raízes dentro do PDT e que eu tivesse disposta a dar a minha vida por uma causa, porque eu acho que a vida ela só tem valor quando a gente dá ela pelas causas coletivas. Uma vida não tem propósito se for
por mais digno que seja, hoje as pessoas estão muito atordoadas, mas ela não tem valor se não for para deixar um legado para a construção da sociedade que a gente quer, da nação que a gente quer. Então, viver a vida por uma perspectiva individual é muito pouco perto do que a gente podia construir. Genial, Luana. E falando em termos de juventude, ela foi responsável por diversas mudanças estruturais na história do Brasil, tendo presença marcante em diversas decisões políticas, como o movimento da legalidade, como liderado por Brizola, né? Ou até mesmo o movimento da Diretas Já, que combateu a ditadura militar. Mas, ainda que em diversos momentos fosse a grande responsável pelas mudanças, a juventude não teve o reconhecimento da população e do Estado. Por vezes, é até vista com maus olhos por políticos, né, que não acreditam na potência transformadora dos jovens. Para ti, Luana, qual a importância do jovem estar ocupando a política hoje, 2022? Bom, é mais do que uma simbólica importância, é necessário. Para quem quer fazer as grandes transformações da sociedade, isso precisa passar pela mão do jovem. Não só pelo jovem ser um segmento que representa uma parcela grande da população. Hoje o jovem, de 15 a 29 anos, representa aí quase um quarto da população brasileira. É muito representativo. Mas principalmente eu acho que pela ânsia que o jovem carrega. Aquele chamado que nos convida para a mudança. O jovem, ele passa pelas suas veias o sentimento de rebeldia, de querer mudar a sociedade, da construção da utopia. Então é o jovem que ainda carrega os melhores sentimentos que a gente pode ter para fazer essas transformações, que não tem muitas vezes o cansaço da vida cotidiana, porque na medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, a tendência é a gente trabalhar pra caramba, construir uma família, e aí na rotina do capitalismo dependente que a gente está, de superexploração da força de trabalho, hoje o que menos a população tem é tempo para se dedicar para a política. E aí não se sente representado e não quer se doar. Mas absolutamente todas as grandes transformações que aconteceram no mundo, não só no Brasil, passou pela mão do jovem. A gente que é do PDT tem a referência especialmente do Leonel Brizola, e o Brizola se engajou através da mocidade do antigo PTB, a ala moça do PTB antigamente. O nome soa meio estranho, mas era os que os jovens falavam na época. Ele foi o primeiro presidente da ala moça. Foi ali que ele se engajou. Então, Getulista, né? Getulista, no movimento queremista, de queremos Getúlio, né? Então, os jovens precisam se engajar politicamente porque somos nós que fazemos as transformações. Luana, essas eleições de 2022 contarão com mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 17 anos com o título de eleitor em mãos. Para essa faixa etária, o voto é facultativo. A possibilidade de votar foi uma conquista liderada pelo movimento estudantil. O voto da juventude poderá ser decisivo nessas eleições. Houve muitas mobilizações em frente às escolas para conscientizar os estudantes sobre a importância do voto. O que você espera dessas eleições com tantos eleitores jovens? Esse trabalho que foi feito ao longo dos últimos meses de incentivo ao jovem de tirar o primeiro título, que é aquela faixa etária dos 16 aos 17 anos que conseguiu, através de muita luta, o direito ao voto, mas que não é obrigatório. Foi uma conquista grandiosa. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, dos jovens aptos a votar, só 13% tinham tirado o título de eleitor. Então a gente viu aí o setor cultural se mobilizando, incentivando, toda a rede nacional de artistas se engajou em torno dessa causa, fez uma divulgação, e eu acho que é algo central, porque o jovem costuma ser mais idealista, como eu falei antes, né? Ele costuma ser mais atento à política, ao que está acontecendo, costuma ser mais questionador. E, naturalmente, essa nova geração ainda não viveu esses últimos anos que foram tortuosos desde que a galera foi pra rua em 2012. Então, é uma galera que está vindo com um pensamento novo do que está acontecendo, que viveu os últimos 4 anos do governo Bolsonaro, essa grande tragédia. Então, eu acho que é a juventude que vai dar o recado do não ao Bolsonaro nas urnas. Bolsonaro foi eleito, a gente precisa reconhecer democraticamente, foi presidente, a gente não tem que falar que houve qualquer tipo de golpe, e a resposta ao governo Bolsonaro vai vir nas urnas, porque o Bolsonaro mentiu para o povo brasileiro. Disse que ia resolver a crise, disse que ia resolver a questão do emprego, a questão da renda do nosso povo, e ao invés disso, só aprofundou os problemas nacionais que a gente enfrenta.
Corroeu o poder de compra. E o povo, a resposta do Bolsonaro vai vir na urna. As pesquisas indicam, hoje o Bolsonaro perde até pro Sérgio Moro, que é o pupilo dele na política. E o jovem vai ter papel central nisso. Tu sabe que no Rio Grande do Sul o salário mínimo tá R$ 1.212. Meu Deus. Descontada Não faz nada. a cesta básica, que é subsistência de alimentação, sobra R$ 74 para todo o resto. É um absurdo. Não vive, sobrevive, né? Uma das áreas mais atacadas por Bolsonaro nesses anos de governo tem sido a educação. Os cortes nas verbas da educação básica já chegaram a 914 milhões de reais. As instituições federais também estão tendo que sobreviver com um baixo orçamento. O fato é que a prioridade do governo nunca foi a educação, como bem transparece nas falas do ex-ministro Ricardo Vélez, de que a educação deve ser destinada apenas para uma elite privilegiada. Essa ideologia de que a universidade é destinada apenas para a classe média é bastante difundida no governo Bolsonaro e posta em prática quando se realiza cortes tão significativos. Para nós, trabalhistas, pedetistas, a educação sempre foi prioridade, desde Getúlio até o atual candidato Ciro Gomes. Você acredita que essa realidade precária da educação poderá mudar após essas eleições? Eu acho que a gente precisa fazer uma ponderação antes de responder a tua pergunta, que para nós trabalhistas a educação sempre foi prioridade, mas não foi prioridade no discurso, sempre foi prioridade na prática. Orçamento. Quando a educação não era ainda uma pauta da moda, porque hoje defender a educação é muito fácil, né? Tá o PP, o PSL, o DEM, tudo que há de pior na política hoje é unânime entre todos os partidos políticos. Todo mundo vai falar que defende a educação. O Banco Itaú vai fazer propaganda na Rede Globo dizendo que defende a educação. Defender a educação é conveniente, porque absolutamente toda a parcela da população brasileira é sensível à pauta da educação, porque é o que possibilita que a vida das pessoas melhore. Então, para o trabalhismo brasileiro, a educação sempre foi prioridade quando Brizola construiu mais de 6 mil escolas no Rio Grande do Sul. E é a prioridade da educação básica, porque hoje a nossa lógica ela está invertida. Nos governos anteriores, principalmente, houve uma lógica invertida. A educação sofreu uma melhora, mas a educação superior, não a educação de base. E a educação de base que permite com que a nossa população tenha acesso ao nível superior. Então, na prática, o que aconteceu nos governos petistas, a gente teve a expansão do ensino superior, mas a troco da chegada dos tubarões da educação, do setor privado da educação, com o endividamento dos estudantes, mas principalmente com a chegada nas universidades federais daqueles estudantes que tinham condição de fazer cursinho, de estudar numa universidade particular. Então, eu acho que a gente não pode plantar ilusões, e isso é em absolutamente todos os governos, porque a educação ela só vai ser emancipadora se ela estiver dentro de um projeto econômico. A educação ela é uma engrenagem, e hoje ela é uma engrenagem imperialista, para servir aos interesses da classe dominante. É assim em absolutamente todos os governos. Então, sim, eu acho que a gente pode ter uma melhora na educação, mas a gente vai ter uma melhora na educação se a gente eleger um governo que tenha a educação como prioridade para emancipar o nosso povo. Então, eu não tenho dúvida de que essa é a razão pela qual grande parte da galera jovem hoje, que vê a JS-PDT como referência, é porque vê que o Ciro tem um projeto para a educação, para oferecer educação em tempo integral para os nossos jovens, para que seja uma educação que provoque o nosso jovem hoje, que está com a intenção, recebe informação de forma muito rápida através do celular, ter que disputar isso com um quadro negro. Então, que a gente pense a educação de uma forma estratégia para que estimule o nosso jovem a pensar de forma crítica sobre as questões nacionais. Então, hoje, por isso que a gente tem muita gente engajada na JS-PDT e no trabalhismo, porque vê que a educação é uma prioridade, mas é uma prioridade na prática, né? Genial, Ana. Falando em Ciro Gomes, ele ocupou o 3º lugar nas pesquisas em 2018. Nas estimativas dessas eleições, ele também está ocupando o 3º lugar, embora seus números cresçam a cada pesquisa. É perceptível que, mesmo representando uma terceira via entre Bolsonaro e Lula, a grande mídia não admite que a população escolheu Ciro Gomes como possível terceira via.
Essa falta de reconhecimento torna a nossa militância ainda mais difícil. Você acredita que há algo que possamos fazer de diferente nessas eleições que não fizemos em anos anteriores para eleger Ciro Gomes? Olha, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, carregar a convicção de que o nosso caminho não vai ser fácil. E não vai ser fácil porque a gente está nadando contra a maré. A nossa candidatura hoje, a candidatura do PDT, do Ciro Gomes, do trabalhismo brasileiro, é a candidatura que luta contra o sistema, contra absolutamente tudo que está aí. As outras duas candidaturas que se apresentam na figura do Lula e na figura do Bolsonaro, que hoje dizem que são alternativas, mas que eu repudio esse termo porque eu acho que não, são duas facetas da mesma moeda. Nenhuma das duas se compromete a romper com o modelo econômico, que faz com que a gente mantenha a nossa condição colonial, servindo a interesses externos, não voltando aos nossos interesses nacionais, ao interesse do povo brasileiro. Nenhuma dessas duas candidaturas hoje se compromete a romper com essa lógica. Muito pelo contrário, as duas andam, desfilam de mão dadas e não fazem nem questão de esconder a quem serve. Então a gente precisa ter a convicção de que a nossa candidatura, por ser antissistêmica, a gente vai ter todas as dificuldades do mundo, porque nós estamos lutando contra os mais poderosos. Mas a gente também tem que carregar a convicção de que nadar a favor da maré, Zine, é muito fácil. Mas é nadando contra a maré que a gente cria musculatura. E essa musculatura que vai permitir que um dia a gente mude o Brasil. Eu acho que a nível de campanha eleitoral, táticas, a gente pode fazer 1000 coisas. Primeiro, rede social. É difícil a gente disputar hoje dentro da rede social, porque a rede social serve também aos interesses da classe dominante. A gente tem o tráfego pago. É um debate profundo que é difícil, mas a gente precisa ocupar esses espaços. O Ciro, por exemplo, eu lembro que era 2018, março de 2018, o Ciro não tinha criado uma página no Facebook na época. E a gente sabe que foi a rede social que elegeu o Bolsonaro. Então eu acho que o nosso partido, o próprio Ciro, precisa se modernizar e a gente percebe que vem sendo feitos esforços nesse sentido. Mas também eu acho que o Ciro precisa radicalizar no discurso, porque o povo brasileiro, muita gente pode questionar os caminhos que o povo escolhe, né? Não, o povo é burro porque elegeu o Bolsonaro. Não, o povo não é burro. Muito pelo contrário, burros somos nós, a esquerdinha caviar, que está dentro dos prédios, no alto das coberturas e acha que sabe qual é o melhor caminho para o povo. Não, o povo sente na pele o que eles passam todos os dias, e a eleição do Bolsonaro foi uma resposta do povo aos governos que o antecederam, porque o povo via no Bolsonaro a candidatura antissistêmica, porque o Bolsonaro criticava o Congresso, o Bolsonaro criticava o STF, o Bolsonaro criticava os políticos de uma forma geral, e hoje a gente percebe que o Bolsonaro governa com o Congresso. Ou alguma dúvida que o Bolsonaro tem uma alta taxa de governabilidade? O Bolsonaro prova que ele bem tem na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então o povo não é burro, o povo está percebendo isso. E o povo vai dar a resposta nas urnas, porque... Genial. A militância cirista, carinhosamente chamada de Turma Boa, ela já ocupa diversos espaços a fim de promover as ideias de Ciro Gomes. Um desses espaços são as redes sociais, grande responsável por influenciar muitas eleições no mundo. Esse fenômeno é bastante recente e ainda há muito que se avançar para proteger a democracia e tornar o ambiente virtual mais democrático, já que é através desse ambiente que também se propagam diversas notícias falsas para prejudicar adversários nas eleições, né? Uma metodologia assim que... Você acredita que a militância da Turma Boa nas redes sociais tem surtido assim efeito, resultados? Olha, vou dizer algo que pode ser polêmico, mas eu acho que a Turma Boa aí faz o trabalho que muitas vezes o partido não faz. De ocupar a rede social, de comprar briga, de bater de porta em porta é modo de falar, mas de tentar fazer o trabalho de convencimento das outras pessoas e apresentação do projeto. O Gregório fez aquele programa debochando e fazendo piada da Turma Boa como se fossem os chatões da internet, mas eu acho que se o Ciro conseguiu, na eleição de 2018, consolidar uma alternativa, consolidar um pensamento, hoje, porque foram milhões
de pessoas que acreditaram e votaram no projeto. Isso não é pouca coisa. Grande parte é o resultado dessa galera que se engaja nas redes, que faz renúncia pessoal, que disputa a opinião das pessoas, que debate. Trabalho que muitas vezes o próprio partido não faz e o partido não dá valor, né? Então a gente precisa incentivar o trabalho dessas pessoas. Hoje muita gente dentro do PDT ataca a turma boa, né? Falam os ciristas como se fosse algo pejorativo, algo negativo. Essa galera a gente precisa, primeiro, mostrar para eles que existe espaço para eles dentro do PDT, que o partido político, que hoje é totalmente descredibilizado pela sociedade e de forma totalmente justificável, porque os partidos se institucionalizaram, hoje fazem parte do sistema, por assim dizer, né, corroboram com ele, mas a gente precisa mostrar para essa galera que aqui existe um ambiente onde a gente pode sim tornar o partido um espaço democrático de ideias, de organização da sociedade, que é a razão pela qual os partidos políticos existem, né? Então a gente precisa mostrar para essa galera que hoje trabalha de forma independente, por assim dizer, que trabalhar de forma independente e descoordenada é muito importante para o processo de transformação. Mas a gente só vai ter efetividade se a gente estiver trabalhando de forma organizada e de forma em grupo, né, de forma coletiva. Eu acho que esse desafio de conectar quem chega atraído por Ciro e talvez proporcionar formação política, mostrar as raízes do trabalhismo, poderia nos potencializar. Muitas vezes tem essa desconexão, né, entre quem é quadro do partido e está nas direções, ou enfim, com quem está vindo atraído e querendo participar, mas muitas vezes talvez tenha esses delays. Sim, porque o Ciro hoje representa o Projeto Nacional de Desenvolvimento e esse projeto é muito maior do que ele. E as pessoas passam, o Ciro passa, a gente passa, mas a ideia dele vai permanecer. Então a gente precisa organizar as pessoas em torno dela para que o nosso trabalho não seja em vão, para que isso não se perca, para que a gente consiga dar continuidade. O trabalhismo, a gente, dentro do PDT, a gente usa uma expressão de forma muito recorrente, que é quando a gente teve o golpe militar em 1964, foi o momento que se rompeu o fio da história, né? As transformações que iniciaram com a Revolução de 1930, da consolidação das leis do trabalho, da criação do Ministério da Saúde, da Educação, da Previdência, diversos avanços que a gente estava conseguindo, que culminaram nas reformas de base, que foi onde a burguesia se sentiu muito afrontada e não permitiu com que a gente tivesse acesso a coisas básicas que qualquer nação capitalista conseguiu fazer, mas que aqui eles não engoliram e não aceitaram. Eles se confrontaram com isso, fizeram o golpe civil-militar em 1964 e a gente rompeu o fio da história. Aqueles 21 anos de ditadura militar, que a gente não teve a oportunidade de se organizar, que diversas personalidades foram exiladas, perderam o direito de morar na própria nação, fez com que o trabalhismo se desorganizasse e com que... Então a nossa tarefa hoje é retomar o fio da história, mas isso exige muita organização. Luana, a presença das mulheres na política é muito pequena. Ainda mais quando falamos de mulheres jovens, como você. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, menos de 3% do poder legislativo é composto por jovens. Considerando que nesse dado não há distinção de sexo, então podemos dizer que o percentual de jovens mulheres na política é ainda menor. Nesse contexto de adversidade, quais são os seus maiores desafios no ambiente político enquanto mulher jovem? Os desafios são diversos, assim. Primeiro, por causa da estrutura partidária. Hoje, o ambiente, e se a gente enfrenta todos esses problemas, seja no ambiente de estudo, no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, no ambiente partidário não é diferente. Então, hoje a gente tem uma estrutura partidária que é machista. Isso, com a mulher jovem, se torna ainda pior, mais profundo, porque o jovem dificilmente é levado a sério, né? Os dirigentes partidários muitas vezes vê o jovem como um movimento para carregar bandeira, fazer atividade, não como um ator político que tem direito à voz, a voto, que tem opinião crítica. Então isso é ainda mais aprofundado. É claro que a gente tenta responder isso com muito trabalho, muita renúncia. A gente muitas vezes se veste aí uma traje de durona para se impor nos espaços. Mas a mulher, ela passa por diversos problemas
problemas dentro dos partidos políticos, do PDT não seria diferente, mas eu acho que a gente precisa aprofundar essa discussão e não plantar ilusões de que a gente vai conseguir melhorar isso dentro do sistema que a gente vive. Porque hoje a nossa democracia ela é muito superficial. O direito a voto, que é algo importante, que a gente deve lutar para que isso não se perca, para que a gente percebe, mas o direito a voto, o voto a gente vai na urna de 2 em 2 anos. É muito pouco perto do que uma real democracia deveria representar. A gente só vai resolver o problema, as dificuldades de gênero, as dificuldades de raça, quando a gente conseguir aprofundar a nossa democracia. Vou dar um exemplo que muita gente não gosta, um regime que passa por muitos problemas, que é o regime cubano. Que muita gente contesta a democracia deles, mas em Cuba metade da Assembleia é composta por mulheres. As mulheres são eleitas em assembleias populares, não é através do partido único, as pessoas são eleitas nos bairros, prestam contas para a população. É uma democracia onde quase 90% da população comparece às urnas e onde não é obrigado a votar. E hoje aqui é obrigado a votar, a gente tem uma taxa de comparecimento às urnas menor do que essa. Então, se a gente quer resolver esses problemas, que são inúmeros, a gente poderia falar por horas sobre eles, mas se a gente quer resolver esse problema, a gente precisa aprofundar a democracia brasileira. Acho que esse é o debate que a gente precisa travar. Como tu enxergas o posicionamento e ação do partido em instância nacional, em termos de direção partidária? Se o partido está tendo a direção no melhor caminho, na tua opinião? Olha, eu acredito que hoje, nas condições atuais, num cenário extremamente polarizado que a gente vai viver uma eleição que é ainda mais polarizada que a eleição de 2018. A gente ter a coragem de manter a nossa candidatura e manter o nosso projeto já é um ato de muita honradez da direção do nosso partido. Porque a gente tem a liberdade de falar isso, mas eu não tenho dúvidas de que foram feitos absolutamente todos os tipos de propostas, seja para a direção do nosso partido, seja para os nossos deputados federais, seja para os nossos senadores, nossas lideranças. Porque hoje a nossa candidatura define uma eleição. Então é muito estratégico a gente ter a coragem de manter a nossa candidatura e nosso projeto, que a gente está remando contra a maré, a gente está em condições totalmente adversas. É um ato que mostra que sim, a direção tem uma preocupação que vai além dos nossos interesses mesquinhos, particulares e individuais. Então eu acho que o partido enfrenta diversos problemas, a gente precisa melhorar a nossa estrutura partidária, a participação, fazer com que os núcleos de base realmente sejam ouvidos dentro do partido, fazer com que a nossa militância realmente trabalhe. Mas em termos de direção partidária, se a gente pode generalizar assim, eu acho que o PDT está no caminho certo, mantendo a candidatura do Ciro, e seja qual for o resultado eleitoral de 2022, seja nós estamos no Planalto ou não, mantendo o nosso projeto, convicção e coerência com o nosso projeto. Luana, com toda essa tua vivência e experiência como presidente da JS Estadual de Santa Catarina, como tu avalia a formação político-ideológica dos jovens quadros trabalhistas? Olha, tu se refere à nova geração que está chegando agora ou do que a gente tem hoje? Do que a gente tem hoje. Eu vejo que a gente viveu desde a morte do Brizola até 2015, que foi quando o Ciro entrou no partido, um momento de muito ostracismo, por assim dizer. Então ficou no PDT quem é militante trabalhista raiz, tem isso como convicção, como projeto de vida. Depois começou a entrar a galera que veio junto com o Ciro. O Ciro, além de trazer o projeto, ele trouxe muita gente nova que tem identificação com ele. E essa galera, hoje, que entrou no partido, e isso é em inúmeros casos, não só aqui em Santa Catarina, mas isso a gente observa a nível de Brasil. É uma galera que entrou, se formou politicamente e viu que o trabalhismo é muito maior do que o Ciro. O trabalhismo é muito maior do que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é algo mais do que necessário, mas que é uma etapa que a gente precisa vencer para que a gente consiga industrializar nosso país. É uma etapa importante, mas as coisas não param aí.
Então é uma galera que está adquirindo essa concepção, está se aprofundando teoricamente. Eu acho que a gente precisa agora expandir mais isso, né? Fazer com que isso chegue a criar instrumentos e ferramentas para que isso chegue a mais núcleos de juventude. E estadualmente, como estamos posicionados e como o partido se porta com os catarinenses? Olha, a realidade do PDT aqui em Santa Catarina, a gente está construindo em condições muito adversas, por assim dizer. Eu acho que com as condições que estão colocadas, o partido está fazendo um bom trabalho. O PDT de Santa Catarina, em nível representativo, a gente é um partido pequeno para médio. A gente está organizado em algumas dezenas de municípios. Temos, se eu não me engano, 3 prefeitos, 6 vice-prefeitos, quase 80 vereadores, 1 deputado estadual. O que está se apresentando aqui, vocês estiveram mais cedo conversando com o nosso presidente, que é o Manuel Dias, comandante Manuel Dias, é um desenho de uma frente de esquerda. A gente está conversando com PSB, PT, PSOL, Rede, CV e alguns outros partidos para a gente tentar construir aí um consenso. Porque eu acho que Santa Catarina precisa se redimir como país pelo que ele tem feito nas últimas eleições. Muita gente olha para Santa Catarina e cai na vala comum e fala: Santa Catarina é um estado conservador, Santa Catarina é um estado de direita, mas a gente tem uma raiz trabalhista muito forte aqui no nosso estado. Na eleição de 1989, por exemplo, Brizola teve 70% dos votos aqui no estado. Teve 3 estados que deram vitória para o Brizola naquela eleição: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 2 estados que o Brizola governou, então que conheciam o trabalho dele, e Santa Catarina, com 70%, não é pouca coisa. Então, a gente viaja para o oeste catarinense, vai na casa de senhores assim, de idade, a gente entra na casa deles e tem quadro do Brizola assim, pendurado na parede. Então a gente precisa só tentar traçar uma estratégia para a construção, principalmente porque é um estado muito grande, a gente tem 295 municípios, tentar interiorizar mais o nosso partido, mas tudo isso passa pela eleição agora de 2022. Eu acredito muito que a candidatura do Ciro vai ajudar a puxar. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar para isso, a gente vai aumentar a nossa bancada, que querendo ou não é o que permite que a gente consiga ter estrutura para crescer o partido, né? Genial. E Luana, que recado tu deixaria para os jovens insatisfeitos com o cenário político atual? Que se organizem, que se rebelem. Muitas vezes a gente acha, até de uma forma desacreditada, de que perto da quantidade de coisa que a gente precisa mudar, a gente não vai conseguir fazer nada. Mas se a gente manter esse pensamento, a gente realmente não vai sair do lugar. Então a gente precisa tomar o destino nas nossas próprias mãos, como nosso líder Leonel Brizola falava, e perceber que nós somos atores importantes que pode fazer a grande transformação no país. Então a gente precisa dizer um não rotundo a tudo que se apresenta, se organizar, porque a mudança ela é possível, ela depende muito da nossa renúncia pessoal. Então perceber que a gente precisa dedicar tempo da nossa vida para se organizar, e às vezes as pessoas acham que se organizar demanda 2 horas do meu dia, e não, se organizar é muito menos do que isso, vai demandar 10, 15, 20 minutos, quanto tu tiver disposto, mas a gente precisa se doar por essa nação, porque é a mais bela de todas as causas. Genial, quero te agradecer imensamente. Obrigada, por ter topado o convite. Acho que essa experiência de passar aqui por Santa Catarina e conversar com o Manuel Dias, que de certa forma é a história viva do nosso partido, nossa referência, e que ajudou a fundar, foi braço direito do Brizola, preside a Fundação Leonel Brizola, e ter a honra também de conversar contigo, que de certa forma essa continuidade é o futuro, é a juventude pulsando aqui em Santa Catarina. Acho que vai ser muito rico de deixar esse registro, né? Espero que muitos jovens se inspirem com as falas que tu nos proporcionou. A gente que fica agradecido por vocês terem vindo até aqui. Eu acho que só o fato de vocês terem vindo já mostra o grau de comprometimento que vocês têm. E espero que vocês voltem com mais tempo para curtir um pouco das coisas que a gente tem para oferecer aqui nesse estado que é grande, mas que é belíssimo culturalmente falando. Então, obrigada, e a gente está à disposição aí.